Existem certos textos do Novo Testamento que perderam muito de seu impacto devido ao nosso afastamento da cultura e do tempo daquelas realidades. O texto evangélico da missa de hoje é um clássico exemplo disso. Refletimos sobre o chamado de Mateus, no evangelho que leva o seu nome, no capítulo 9, versículos do 9 ao 13. A passagem começa dizendo que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Hoje ouvimos esse versículo e não nos impressionamos com o escândalo dessa iniciativa do Senhor. Mas como esse chamado deve ter sido compreendido naquela época? Inicialmente, é necessário entender o status social dos cobradores de impostos naquele tempo. Numa sociedade na qual os conceitos de honra e desonra eram profundamente importantes, determinadas profissões eram consideradas indignas. Era o caso dos carreteiros, tropeiros, pastores, médicos, açougueiros, que frequentemente estavam associados a roubos, desonestidades e extorsões. No caso dos cobradores de impostos, a situação era particularmente mais grave, pois eles não tinham sequer direitos políticos e civis. Para termos uma ideia de seu estado de afastamento, as esmolas provenientes de um coletor de impostos não deveriam ser aceitas, pois acreditava-se que aquele dinheiro era fruto de ilegalidades. Num tribunal, eles jamais poderiam ser admitidos como testemunhas, o que os igualava à condição de um escravo, cuja palavra também não tinha nenhum valor. Se um fariseu começasse a exercer esse tipo de profissão, ele seria imediatamente excluído do grupo. E uma vez que a lei do Antigo Testamento previa a reparação em caso de roubo, como que um publicano, que lidava com as mais variadas pessoas, dos mais distintos lugares, poderia devolver aquilo que teria subtraído de maneira ilícita? Por essa razão, eles eram considerados pecadores públicos, e a sua conversão era praticamente impossível. Diante desse quadro, agora sim podemos entender o escândalo que deve ter sido naquele tempo a escolha de Jesus. Um rabino que se desse o respeito jamais aceitaria uma pessoa na condição de Mateus como discípulo. Contudo, o que motiva Jesus não é o respeito público ou as convenções sociais, por mais respeitáveis que fossem. Ele mesmo afirma nessa passagem que aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E ainda, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O lecionário traz um problema de tradução que muda completamente a compreensão da passagem. No versículo 10, lemos o seguinte: "Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores." Contudo, quando vamos ao texto grego, a expressão "na casa de Mateus" está completamente ausente do texto. A mesma ambiguidade se percebe no texto paralelo de Marcos 2,15, onde existe tão somente a expressão "na casa dele", sem especificar se se tratava da casa de Jesus ou da casa de Mateus. O lecionário faz uma escolha, bem como muitas traduções de nossas Bíblias, mas o original grego é intencionalmente ambíguo. E qual é a razão dessa ambiguidade? Para o evangelista, não é importante definir se Jesus estava em sua casa ou na casa de Mateus. Isso porque a casa de Jesus é a casa do pecador, e vice-versa. É comovente perceber como os cobradores de impostos e pecadores ficavam à vontade com Jesus. Isso não quer dizer que Jesus estivesse a aprovar as condutas errôneas dessas pessoas ou que Jesus compactuasse com o pecado. Ao contrário, nosso Senhor sempre convidou os pecadores à conversão. Porém, a conversão começa com o acolhimento do pecador. Só quando o pecador se sente acolhido e conhece Jesus é que existe a possibilidade de mudança. Nesse sentido, a pastoral da igreja precisa aprender urgentemente com o Senhor o modo correto de lidar com as pessoas.
A propósito, a Eucaristia de hoje atualiza esta mesma refeição dos pecadores com Jesus. Só que agora é a nossa vez. Ou nós achamos que dela tomamos parte por sermos bons? Bom é apenas Ele, que por graça nos convida a participar desse banquete. E assim como outrora, a casa de Jesus, ou seja, as nossas comunidades, continua a ser a casa do pecador. E é por isso que nós estamos dentro delas. Um excelente dia a todos vocês.